Os discípulos estavam reunidos com Jesus em uma sala, e logo se percebeu tristeza e confusão em seus rostos. O motivo disso não era difícil de entender. Jesus havia dito que um deles iria traí-lo. Podemos imaginar o quanto essa revelação os deixou surpresos e como trocaram olhares assustados, tentando entender. Jesus não enrolou, foi direto ao ponto. Ele não disse nomes naquele momento, mas depois contou que Pedro, o mesmo Pedro que tanto o amava, iria negá-lo, não uma, mas 3 vezes. Isso tornou o ambiente ainda mais pesado e tenso. Como isso poderia acontecer? Para os discípulos, Pedro, junto com Tiago e João, sempre pareceu ser alguém mais próximo de Jesus, parte de seu círculo mais íntimo. Em Mateus 17, quando Jesus foi orar, ele levou apenas esses 3 com ele. E foram eles que testemunharam o evento impressionante da transfiguração. Depois de contar essas coisas difíceis aos discípulos, Jesus finalmente anunciou que estava perto o momento de sua partida. Para eles, aquele tempo não era nada fácil. Era só notícia ruim. Mas algo maravilhoso sobre Jesus é que ele é um Deus que traz de volta o ânimo e consola o coração. Mesmo dando uma notícia tão difícil, ele disse que não deixaria seus amigos sozinhos. Ele prometeu enviar o Espírito Santo. Em João 14, 16, 18, Jesus diz: "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não deixarei vocês sozinhos, voltarei para vocês." Isso é o que acontece quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa. Mas, para quem segue Jesus, isso não é o fim do caminho. Quando o Espírito Santo vem e passa a viver dentro de alguém, ele não fica escondido. Ele começa a transformar a pessoa de dentro para fora. Algo precisa mudar. Isso mostra que o Espírito do Deus vivo agora habita em você. Gálatas 2:20 fala mais sobre essa vida transformada, sobre a mudança de quem somos quando passamos a viver com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A Nova Tradução Viva expressa bem isso. Meu velho eu foi crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim, eu vivo neste corpo humano confiando no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você já entregou sua vida a Jesus, mas não vê nenhuma mudança real, nem mesmo pequena, então é hora de se perguntar: quem está vivendo em você hoje? Vamos refletir sobre alguns hábitos que mostram que o Espírito Santo está com você, que Cristo vive em você. O Salmo 15 mostra como é uma pessoa justa e honesta diante de Deus. No versículo 2 diz: "Aquele que anda corretamente, age com justiça e fala a verdade do coração." Deus é santo, e seus olhos não conseguem aceitar a maldade antiga. Ele quer que vivamos com integridade ao lado dele. Se queremos andar com Deus, precisamos andar como ele, em santidade. Em Mateus 5:48 está escrito: "Sejam perfeitos, assim como o Pai de vocês que está nos céus é perfeito." Quem tem o Espírito Santo começa a caminhar de forma correta com Deus. Agora, isso não quer dizer que, no mesmo instante, tudo fica perfeito. Não é assim. Começa-se uma jornada, uma caminhada diária rumo à santidade e ao aperfeiçoamento. Em Filipenses 2:12, somos orientados a desenvolver nossa salvação com respeito e dedicação. É um processo constante. E o que é ser correto? É pensar com sabedoria, falar com sinceridade, agir com bondade e viver com um coração limpo diante de Deus. Isso é um hábito de quem tem o Espírito Santo. Seu coração deseja fazer a vontade de Deus e agradar a Ele. Ninguém é perfeito nessas áreas, mas é preciso haver esforço e crescimento. Falando ainda da verdade, o final do Salmo 15:2 fala de pensar com verdade no coração. Você já mentiu alguma vez e depois ficou inquieto? Ficou incomodado até dizer a verdade? Se você já sentiu um incômodo assim, era o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo também é chamado de Espírito da Verdade, conforme João 16:13. Quem tem o Espírito Santo fala a verdade, pois isso é uma de suas marcas mais claras. Se alguém vive mentindo e diz que tem o Espírito Santo, essa pessoa está se enganando. A mentira e a verdade são como a luz e a escuridão. Uma apaga a outra.
O Espírito de Deus nos ensina a verdade da palavra e nos ajuda a seguir a vontade do Pai com fidelidade. Mesmo que você esteja em uma situação onde mentir pareça a melhor saída para escapar de um momento difícil, ainda assim você não vai fazer isso. E não é só por sua causa, mas por causa do Espírito da verdade que vive dentro de você. Aqueles que têm o Espírito dentro de si vivem com honestidade, sinceridade e fazem o que é certo. Eles procuram falar a verdade, independente do que estiver acontecendo. Agora vamos olhar para o fruto do Espírito em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, humildade, bondade, fé. O fruto do Espírito é a prova de que alguém tem o Espírito Santo. Mas hoje vamos focar na fé. Uma característica de quem é guiado pelo Espírito é viver pela fé. Em 2 Coríntios 1:24 está escrito que não temos domínio sobre a fé dos outros, mas ajudamos na alegria deles, porque é pela fé que vivemos. Quem tem o Espírito Santo se apoia na fé quando os tempos difíceis chegam. Quando os ventos da vida sopram forte, essa pessoa não se desespera, porque ela vive pela fé e não pelo que vê. E a Bíblia vai além. Ela diz que andamos pela fé. Em 2 Coríntios 5:7 está escrito: andamos por fé, não por vista. Quem é guiado pelo Espírito é preparado para viver assim. Em 2 Coríntios 4:13 diz: tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. A palavra espírito aqui está com letra minúscula, indicando nosso espírito humano. Mas o que Paulo quer dizer é que temos a mesma forma de ver pela fé, a mesma maneira de enxergar as coisas. Ele diz que mesmo depois de passar por tantas dificuldades, Deus colocou nele um espírito de fé, uma forma de ver a vida com esperança, e por isso ele continuou firme. Mesmo sendo um S minúsculo no texto, muitos estudiosos acreditam que se trata também da ação do Espírito Santo. O comentário bíblico de Jason F. Brown afirma que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, nos dando uma atitude e um espírito de fé, para que possamos viver uma vida de vitórias e não de derrotas. A fé é a base de tudo. É por meio da fé que somos salvos. É através dela que recebemos o Espírito Santo. E a Bíblia afirma que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então, uma das atitudes de quem tem o Espírito Santo é viver pela fé. E dá para fortalecer essa fé? Sim. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso mostra que a palavra de Deus é fortalecida pelo Espírito, e quando começamos a ler a Bíblia, nossa fé cresce. E a confiança que o Espírito nos dá não serve apenas para a igreja, mas também para a vida lá fora. O Espírito Santo nos dá essa maneira de enxergar com fé. A Bíblia foi escrita por pessoas inspiradas por ele. Cada parte das Escrituras foi dirigida pelo Espírito. E dentro da Bíblia, aprendemos como viver como filhos de Deus. Deus se importa com o nosso bem, tanto aqui quanto na eternidade. Por isso, a Bíblia é clara e direta, mesmo nos assuntos difíceis. Ela nos ensina como devemos agir como cristãos. Por isso, é importante ler a palavra de Deus constantemente, para que ela, junto com o Espírito Santo, nos guie nesta vida e nos prepare para a vida eterna. Pense comigo, já sentiu vontade de dizer algo bem duro, algo que machucaria alguém, só porque essa pessoa falou algo que te feriu? Às vezes sentimos essa raiva crescendo, pronta para sair como palavras duras. Mas então, algo toca a nossa alma e nos faz parar. Todos nós já passamos por isso. Querer se defender com nossas próprias forças por nos sentirmos injustiçados. Mas o Espírito Santo nos toca de outro jeito. Ele nos chama para segurar as emoções. Na carta de Tiago, a Bíblia nos mostra como devemos lidar com esses momentos difíceis do dia a dia. O Espírito Santo está sempre nos orientando sobre o que Deus quer e como podemos refletir essa vontade nas nossas atitudes. Ele nos dá pequenos avisos e sinais no nosso coração para mostrar o melhor caminho na nossa caminhada de fé. Aqui estão 4 desses avisos. O primeiro: cuide do que você fala. A boca, mesmo sendo pequena, tem um poder enorme. As palavras que dizemos podem nos levantar ou nos derrubar. Elas podem nos trazer bênçãos ou nos prejudicar.
Como cristãos, precisamos segurar nossa língua e pensar bem antes de falar, porque nossas palavras têm força. A Bíblia nos mostra que há poder para a vida e morte nas palavras. Por isso, devemos sempre falar coisas boas e não atrair problemas ou dificuldades com o que dizemos. Vejo muitos filhos de Deus falando coisas negativas que podem até assustar. A morte não é motivo de piada, então não brinque com isso. E quando alguém próximo diz que não está se sentindo bem, evite responder com frases como pobrezinho, pois isso pode reforçar uma imagem ruim daquela pessoa. Pode parecer algo pequeno, mas a Bíblia nos avisa claramente que o nosso inimigo, o diabo, anda por toda a terra procurando uma chance de entrar na vida das pessoas. O inimigo não luta de longe. Ele usa até as menores brechas para tentar nos atingir. Por isso, temos que prestar atenção ao que falamos sobre os outros e sobre nós mesmos. Nossas palavras devem mostrar que seguimos a Cristo. Em Colossenses 4:6 está escrito que nosso modo de falar deve ser sempre com gentileza e sabedoria, para sabermos como responder a cada pessoa. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca por um motivo: para ouvirmos mais e falarmos menos. Não devemos reagir com impulso a tudo o que a vida joga em nós, nem ficar ansiosos para responder de qualquer jeito. Precisamos respirar fundo, fazer uma pausa e ouvir a direção do Espírito Santo. Tiago 1:19 nos ensina a sermos lentos para falar e para nos irritar. Nem sempre a primeira reação é a melhor. Uma frase maldita pode acabar com uma amizade de anos. Tiago 1:19 nos lembra: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Aviso de raiva. Número 2. A raiva. Quando sentimos vontade de explodir e falar coisas das quais vamos nos arrepender depois, precisamos lembrar o que Jesus falou sobre perdoar. 70 vezes 7 em um único dia. Isso não quer dizer contar exatamente 490 vezes, mas sim que não devemos guardar mágoas. Imagine o quanto alguém teria que te irritar para você chegar a esse número. Sim, vai haver momentos em que as pessoas vão nos provocar, mas não podemos escolher como elas agem, só como reagimos. A raiva não é fruto do Espírito e não deve fazer parte do coração de um filho de Deus. O livro de Efésios até permite que fiquemos com raiva, mas com um limite. Ela deve passar logo. Efésios 4:26-27 diz: irai-vos e não pequeis, não deixem o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deem lugar ao diabo. A raiva é humana, mas o pecado não pode crescer com ela. Quando guardamos a raiva no coração, damos espaço para o inimigo agir. Nunca tome decisões enquanto estiver com raiva. Uma escolha feita nesse momento pode mudar o rumo da sua vida inteira. Aviso 3. A dúvida. Quem duvida não só perde tempo, como também deixa de receber de Deus. A dúvida impede que nossas orações sejam ouvidas. Quando pedimos algo, precisamos ter fé de que Deus vai responder. Se pedimos e logo em seguida começamos a duvidar, estamos limitando o poder de Deus. E assim, não receberemos nada. Tiago 1:6-7 compara a pessoa que duvida com uma onda no mar levada pelo vento. Mas peça com fé, sem duvidar, pois quem duvida é como a onda do mar, agitada pelo vento. Não pense essa pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Aviso final. O orgulho. O último alerta que o Espírito Santo nos dá na Bíblia é sobre o orgulho. Tiago 4:6 diz: mas ele dá mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Todo pecado começa com o orgulho. Antes mesmo da criação do ser humano, o orgulho foi o que causou a guerra no céu. Tem até um ditado que diz: o orgulho vem antes da queda. Mesmo quando alguém está prestes a se afundar em um erro, ninguém consegue ajudá-lo se ele for orgulhoso demais para ouvir. O orgulhoso prefere fazer do seu jeito, mesmo que esteja errado. Mas Deus resiste a esse tipo de pessoa e levanta os que são humildes. Essa resistência de Deus pode ser parecida com o que aconteceu com o diabo, que foi jogado fora da presença de Deus para sempre. Precisamos nos submeter à vontade de Deus e deixar de lado todo sentimento que faz a gente querer ser o centro das atenções. O orgulho é pecado, porque nos faz olhar demais para nós mesmos e esquecer de focar em Deus. Acredito de verdade que esse é um dos maiores alertas da Bíblia, talvez o maior de todos.
O que Tiago 4,6 nos mostra é que existe algo no orgulho que faz com que Deus se afaste de quem age com ele. Imagine viver com Deus contra você. Por isso, precisamos nos esforçar para sermos humildes e, assim, recebermos a graça do Senhor. É importante entender que não somos perfeitos ou completos por conta própria. Por isso, devemos sempre seguir os conselhos e a direção do Espírito Santo. Devemos deixar Ele agir por meio de nós e transformar tudo aquilo que é do nosso jeito humano e carnal. Devemos prestar atenção nos alertas e sinais. Muitas pessoas dizem ouvir a voz de Deus, mas nem todos escutam realmente. A Bíblia é clara sobre isso. Em João 10:27, lemos: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Que versículo! Que declaração poderosa! Minhas ovelhas ouvem minha voz. Quando nascemos de novo, no começo, não conhecemos a voz do Senhor. Oséias 6:3 nos ensina que, ao buscarmos conhecer o Senhor, com o tempo, vamos aprendendo a reconhecer sua voz. Veja a história de Samuel. Ele era ainda um menino que servia diante do Senhor, mas não conhecia a voz de Deus. Naquele tempo, o Senhor chamou Samuel, mas ele achava que era Eli o chamando. Isso aconteceu 3 vezes. Eli, por experiência, entendeu que era Deus falando com o menino. Agora pense, será que Deus já falou com você e assim como Samuel você não percebeu? Existe um ditado antigo que diz: sempre siga seu primeiro pensamento. Mas isso não se aplica ao cristão. Por quê? Porque Deus nem sempre fala primeiro. Às vezes, é o inimigo quem fala antes. Por isso, precisamos saber identificar a voz do Senhor. Veja o exemplo de Elias, quando ele estava fugindo e queria ouvir Deus. Em 1 Reis 19:11 e 12, um vento forte partiu as montanhas, depois houve um terremoto e logo depois, um fogo. Mas o Senhor não estava em nenhum deles. Só depois veio um sussurro suave. E foi nesse sussurro que Deus se revelou. Isso ensina que nem sempre o barulho é sinal de Deus. Às vezes, Ele fala no silêncio. É verdade que em certos momentos Deus apareceu em trovões, como em Êxodo, mas também fala baixinho, como fez com Elias. As coisas grandiosas da natureza aconteceram: trovões, raios, terremotos e fogo. Mas Deus não estava ali. Elias esperou pela voz suave, pois ele era uma ovelha que reconhecia o som do seu pastor. Deus não precisa gritar para chamar sua atenção no meio das outras vozes que tentam te influenciar. Ele pode ser a última voz a falar, e também a mais calma. Mas Jesus disse: minhas ovelhas conhecem minha voz, e a voz de estranhos elas não seguem. Deus não precisa disputar sua atenção. Ele continua sendo Deus, quer você escute ou não. Mesmo que sua vida não esteja centrada nele, isso não muda o fato de que todo o universo gira ao seu redor. Sim, o inimigo também fala. Vemos isso nas histórias de Ananias e Safira, e até mesmo na vida de Judas. Mas isso não quer dizer que, quando o diabo tenta falar, Deus entra em pânico e corre para impedir. Deus não se desespera porque suas ovelhas reconhecem sua voz. Se você ora, lê a Bíblia, jejua e medita na palavra, se dedica a estudar as Escrituras, então você também pode aprender a ouvir a voz do Senhor. Deus não precisa competir para chamar sua atenção, porque suas ovelhas sabem quando Ele fala. E há algo especial na voz de Deus. Quando Ele fala, você sente que é Ele. Deus se comunica de várias maneiras com seus filhos. Ele não quer ficar distante de nós. Deus nunca parou de falar. Mas, muitas vezes, somos nós que não estamos prontos para ouvir. Vamos continuar ouvindo, enquanto nosso espírito estiver vivo e sensível à voz do Espírito Santo, conforme nossa disposição em escutar e o jeito que Deus escolhe para passar sua mensagem. Deus fala com a gente de várias formas: pela Bíblia, pelas revelações, pela natureza, por profecias e, às vezes, até com uma voz que podemos ouvir. Mas escutar a voz de Deus não acontece de forma automática. Isso exige de nós esforço e entrega. Se você quer ouvir Deus neste ano, precisa dar alguns passos importantes. Fazer isso vai te deixar mais atento no mundo espiritual e ajudar a desenvolver sua sensibilidade para perceber, ver e escutar melhor as coisas espirituais. Seguir esses passos vai te ajudar a diferenciar a voz do inimigo, a sua própria voz interior e a voz de Deus. Primeiro de tudo,
Viva guiado pelo Espírito e não pelos desejos do corpo. Gálatas 5:16-17 diz: Ande pelo Espírito e você não vai seguir os desejos da carne, pois a carne quer o contrário do Espírito, e o Espírito é contra a carne. Os dois estão em conflito, e por isso vocês não conseguem fazer o que gostariam. Deus é Espírito, e só quem anda no Espírito pode ter contato e comunhão com Ele. João 4:24 afirma que Deus é Espírito, e aqueles que o adoram precisam fazer isso em espírito e em verdade. Viver segundo os desejos do corpo mostra que a pessoa está sendo guiada pela carne. Isso quer dizer que ela está sendo levada pelas vontades físicas e pela lógica do que os olhos podem ver. A Bíblia chama essas pessoas de naturais, porque as coisas do espírito parecem bobagem para elas. Por isso, em 1 Coríntios 2:14, lemos que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm de Deus, porque para essa pessoa tudo isso parece loucura, e ela não consegue entender, pois só com o Espírito se pode entender. Você nunca vai conseguir andar com Deus se estiver preso aos seus sentidos físicos. O apóstolo Paulo deu uma dica sobre como vencer os desejos da carne, dizendo que devemos andar pelo Espírito. Não dá para viver no Espírito e seguir a carne ao mesmo tempo, porque os dois se opõem. Quando você se deixa guiar pelo Espírito, os desejos da carne perdem a força, e o contrário também é verdade. Viver no Espírito significa ficar mais atento às coisas espirituais e agir com base nisso, deixando de lado os prazeres do mundo e os desejos físicos. Por exemplo, quando você decide fazer jejum, o corpo começa a reclamar, dizendo que você vai passar fome e talvez até perder peso ou energia. Mas se você obedecer à voz do Espírito, vai vencer a vontade da carne e ser guiado por Deus. Além do jejum, o Espírito Santo também vai te orientar em outras decisões. Você precisa aprender a obedecer à direção dele. Em João 6,63, a Bíblia diz: É o Espírito que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu digo são Espírito e vida. Jesus ensinou que nosso corpo não tem valor quando se trata das coisas espirituais. É o Espírito que nos dá vida para ouvir a Deus. Jesus ainda disse que as palavras que ele fala são cheias de espírito e de vida. Por isso, só quem anda guiado pelo Espírito consegue entender o que Deus comunica. Deus continua falando, mas só quem tem o coração sensível consegue perceber. O segundo passo é esperar ouvir de Deus. Viva com fé, confiando que Ele vai falar com você. Quando você espera ouvir de Deus, sua fé cresce e sua sensibilidade aumenta. Uma das razões pelas quais muita gente não ouve Deus é porque está ocupada demais, com o coração cheio de preocupações e tarefas do dia a dia. Acabamos esquecendo que o Espírito Santo habita em nós. Esperar ouvir Deus faz com que nossa sensibilidade espiritual aumente. É como quando você compra algo na internet e sabe que vai chegar na quarta-feira. Quando esse dia se aproxima, você fica atento a qualquer barulho, achando que é o entregador. O mesmo acontece quando esperamos ouvir Deus. Cada som espiritual se destaca aos nossos ouvidos. Quando estamos atentos, Deus não nega sua voz para nós. Mas há um alerta importante. Não fique obcecado por ouvir Deus. Nem espere que Ele fale sempre do jeito que você quer. Deus age de forma diferente da nossa. Se você ficar ansioso demais por ouvir Deus, pode acabar dando brecha para o inimigo tentar te enganar. O segredo é estar sensível ao Espírito Santo e pronto para ouvir Deus como Ele quiser falar, da forma que Ele escolher. Viva crendo que Deus vai falar, e Ele vai mesmo. A fé é essencial na vida do cristão. Toda relação de Deus com a gente depende da nossa fé. Em Mateus 9:29 está escrito: que seja feito conforme a sua fé. A fé abre a porta para o agir de Deus, enquanto a dúvida fecha essa porta. Se você quer ouvir Deus, creia que Ele vai falar. Ele é um bom pai e fala com os seus filhos. Por fim, passe tempo com Deus. Medite, jejue e ore. Jeremias 33:3 diz: clame a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quando você passa tempo com seus pais aqui na terra, é natural que surjam conversas. O mesmo acontece com nosso Pai do céu. Passamos tempo com Deus lendo a palavra, pensando nela com atenção, cantando louvores, adorando, jejuando e orando. Quando você lê a palavra de Deus, Ele fala diretamente com você.
Segundo Timóteo 3, 16, 17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para mostrar onde estamos errando e para nos orientar na justiça, a fim de que o servo de Deus esteja bem preparado e capacitado para todo tipo de boa ação. Quando você lê e reflete na palavra de Deus, você é corrigido, ensinado e direcionado por Ele. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que vem à sua mente quando eu falo em oração? Normalmente, ao pensar em oração, essa já é a primeira ideia que nos vem à cabeça. Mas, na verdade, orar é se conectar com Deus, e isso exige que a gente escute o que está no coração de Deus, tanto quanto falamos sobre o que está em nosso próprio coração. A oração é um bate-papo entre o ser humano e o Criador. Existem dois caminhos de conversa. Quando você acrescenta o jejum às suas orações, os resultados são ainda melhores, porque você se torna mais atento à voz de Deus, que está esperando você chamá-lo para poder responder. Deus nunca se cansa de conversar com a gente, se a gente não se cansar de buscá-lo. Seguir os passos que falamos aqui vai te colocar no rumo certo para ouvir Deus ainda este ano. No entanto, é preciso manter uma prática constante. Os 9 hábitos de quem tem o Espírito Santo estão em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, generosidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Nossos costumes definem o tipo de retorno que vamos ter na vida. Não tem como plantar uma coisa e colher outra. Gálatas 6:7 nos avisa: não se deixem enganar, ninguém zomba de Deus. O que o homem semear, isso também colherá. Quais hábitos estamos mostrando? Quais atitudes estamos tendo? Se alguém olhar para a nossa vida, pode nos chamar de cristãos. O que tem moldado nossos costumes? As pessoas em Antioquia chamaram os seguidores de Jesus de cristãos porque notaram o jeito de viver deles parecido com o de Cristo. Eles conseguiam agir como Jesus porque o Espírito Santo estava com eles e produzia bons frutos em suas vidas. Esses frutos não são apenas atitudes que mostramos por sermos cristãos, mas são reações sustentadas pelo poder de Deus. Jesus viu que seus seguidores precisavam mudar alguns hábitos. Pedro, por exemplo, negou Jesus por medo e também teve um momento de raiva em que cortou a orelha de um soldado na prisão de Jesus. Para se tornarem o que Deus queria, precisavam mudar. Os hábitos que Deus quer ver em nós vêm do Espírito Santo. Atos 1 nos lembra que, depois que o Espírito Santo vem sobre nós, recebemos força e passamos a testemunhar sobre Jesus em toda parte. É o Espírito Santo que transforma nossos costumes em atitudes fortes e diferentes. Existem 9 frutos do Espírito, e todos eles devem estar presentes na vida de quem segue Jesus. Você tem demonstrado os frutos do Espírito? Eles fazem parte do seu jeito de viver? Quais são os hábitos de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Número 1. O amor. Quando vemos alguém com o Espírito Santo, percebemos que essa pessoa ama todos. Quando se fala em amor, muita gente pensa logo em namoro ou paixão, mas confundir amor com desejo é um erro. O amor é um fruto poderoso do Espírito, que precisamos carregar sempre conosco. Já parou para pensar por que o amor aparece em primeiro lugar entre os frutos? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, e ele carrega a essência de Deus. A natureza de Deus é amor. Em 1 João 4:8 está escrito: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais entendemos que Ele é amor. Tudo o que Deus faz é baseado no amor. Jesus nos deu 2 mandamentos e fez questão de que o amor estivesse no centro deles. Marcos 12:31 mostra isso. Jesus morreu por amor, e mesmo sendo morto, pediu que Deus perdoasse seus agressores. Não devemos amar só quando está tudo bem ou quando somos bem tratados. Esse é um costume que Jesus quer que a gente desenvolva com a ajuda do Espírito Santo. Mesmo quando somos rejeitados ou maltratados, devemos continuar amando. Jesus disse em Mateus 5:44: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Nunca devemos parar de amar. Isso é parte de quem somos. Foi para isso que Cristo nos chamou, para espalhar o amor. Deixe sua vida mostrar esse fruto. Torne isso um costume, uma prática, um jeito de viver. Mostre que seu hábito é sustentado pelo poder de Deus.
Número 2. Alegria. Uma das ideias mais comuns sobre a alegria é que ela aparece no sorriso no rosto ou na risada das pessoas. A alegria vai muito além de expressões no rosto. A verdadeira alegria não depende das situações da vida. A origem de uma alegria real é mais profunda do que uma piada que escutamos, um presente que ganhamos de alguém ou o emprego que conseguimos. Um homem foi mandado embora do seu trabalho depois de uma conversa com o chefe, onde recebeu a má notícia. Seus colegas achavam que ele ia se desesperar e começar a chorar para que pudessem consolá-lo. Esse homem não tinha outro emprego nem outras fontes de renda, mas, para surpresa de todos, ele sorriu e parecia ainda mais contente. Eles ficaram sem entender e perguntaram por que ele estava rindo, já que aquilo não tinha graça. Ele respondeu: "Eu tenho um Deus vivo." Pode parecer que ele perdeu o emprego, mas não perdeu a verdadeira fonte da sua alegria. Deus é a nossa fonte de alegria através de Cristo. A alegria que vem do Senhor traz a força que precisamos para seguir neste mundo complicado. A alegria do Senhor é o que nos ajuda a continuar sorrindo e mantendo o coração leve, mesmo num mundo cheio de dor. Essa alegria nasce de dentro e não depende do que acontece à nossa volta. É por isso que precisamos do Espírito Santo. Mesmo em um ano difícil, cheio de lutas que todos enfrentamos, a alegria que vem do Espírito deve aparecer em nossa vida. A Bíblia nos manda nos alegrar sempre. Em nenhuma situação devemos parar de ter alegria, pois ela vem de Deus. Você verá que quem tem o Espírito Santo vive alegre o tempo todo. Isso vira um costume. Número 3. Paz. A paz como fruto do Espírito Santo tem dois lados. O primeiro é você sentir paz dentro de si. O segundo é fazer as pazes com os outros e viver em harmonia com todos. A paz é algo que Deus sempre deu ao seu povo. Em Êxodo capítulo 14, versículo 14, a versão Almeida diz: "O Senhor lutará por vocês, e vocês ficarão em paz." Isso quer dizer que Deus não vai deixar nada que traga confusão se aproximar de você. Haverá tranquilidade em você, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. A paz de Deus não é comum. Não é aquela paz que aparece quando tudo está calmo. É a paz que existe quando Deus está presente. Em Filipenses 4:7 está escrito: "E a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Essa paz tem poder. Ela não fica só com você, ela também alcança os outros. É aí que entra a segunda parte. Quando você tem essa paz em si mesmo, ela começa a sair de você e as pessoas ao redor percebem isso. Vira um costume. Você começa a viver bem com as pessoas, a resolver os conflitos, a viver em amor e união. Agora é hora de olhar para a sua vida. Quem convive com você sente essa paz? Ela é parte do seu jeito de viver? Você deixou a paz crescer dentro de você? A paz é de Deus e faz parte da essência de Cristo. É um hábito que todos devemos querer mostrar. Número 4. Paciência. Às vezes ouvimos que o cristão precisa ter paciência em tudo. Mesmo quando todos desistem, ele continua firme. Essas pessoas não sabem que essa força vem da paciência que o Espírito Santo dá, também chamada de perseverança. Esse é um dos frutos do Espírito Santo que nos ajuda a desenvolver o costume de ter calma e esperar o tempo certo. Ter paciência não é algo comum no nosso dia a dia hoje. As pessoas se irritam com facilidade por não conseguirem esperar ou aceitar certas coisas. Isso já levou muita gente à tristeza profunda. Nós, cristãos, enfrentamos muitas dificuldades. Somos julgados, somos rejeitados. Mas o Espírito do Senhor continua a colocar paciência em nós, para que permaneçamos firmes. Em Romanos 5:4, está escrito que a perseverança gera caráter forte e aumenta nossa esperança na salvação. Quando enfrentamos perseguições e resistimos, mostramos que nosso caráter foi moldado por Deus. As pessoas notam isso e veem que é Deus agindo em nós. Não é simples aguentar as lutas dos tempos atuais, mas o Espírito de Deus tem poder para nos ajudar. Número 5. Bondade. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, está escrito: "Sejam bondosos uns com os outros, com o coração cheio de perdão, assim como Deus, por causa de Cristo, perdoou vocês." Ser bondoso não é apenas dar dinheiro ou ajudar quem precisa. A bondade inclui perdoar, orar pelos outros e também demonstrar amor por todos. Mostrar bondade acontece principalmente quando há amor. Quando o amor mora no coração da pessoa, ela consegue ser gentil,
Quem tem o Espírito Santo vive dessa forma. Não é porque nasceu assim, mas porque o Espírito Santo fez disso um costume. E você? Tem sido gentil com quem está ao seu redor? Você consegue perdoar quem te magoou? Consegue ser como Jesus, que pediu perdão até por quem o matou? Você está disposto a orar por quem te odeia? Pode parecer estranho ser gentil com quem te faz mal, mas é isso que o poder de Deus pode fazer em nós. Você precisa aceitar esse fruto do Espírito e, com o tempo, ele será parte de você. Ele não vai sair de você, e todos que te olharem vão conseguir ver Jesus em sua vida. Número 6. Bondade. Cristãos com o Espírito Santo são pessoas boas. O fruto da bondade é uma parte do Espírito que nos dá capacidade de fazer o que é certo. Ser uma pessoa boa não se limita apenas a ajudar os outros, isso é parte da bondade. Ser uma boa pessoa também significa aceitar o que é correto, amar a justiça, não ter preferência por ninguém e seguir as regras de Deus. Como cristão que tem o Espírito de Deus, fazer o certo se torna parte do seu jeito de ser. Miqueias 6:8 diz: Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor espera de você. Ame a misericórdia, haja com justiça e ande com humildade diante de Deus. Deus nos mostrou o caminho certo através do Espírito Santo. Então, o que devemos fazer de bom? A Bíblia ensina que devemos ser justos, cheios de misericórdia e humildes. Isso deve se tornar um costume. Fazer o bem tem que fazer parte da nossa vida. Número 7. Fé. Hebreus 11:1 diz: A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a base da vida cristã. Ela é uma das marcas principais do cristão. É pela fé que temos força. Sem fé, ninguém consegue seguir a Cristo. Crer em Jesus envolve acreditar que Ele morreu por nossos pecados e confiar, de verdade, no reino de Deus. Isso é fruto da fé. Para obedecer ao Senhor, precisamos de fé. Por isso a Bíblia afirma que, sem fé, é impossível agradar a Deus. É preciso acreditar que Ele existe e que é poderoso. Quando alguém declara algo pela fé, outras pessoas podem achar comum, mas não sabem que isso está cheio do poder de Deus. A fé tem que crescer dentro de nós. Precisamos dela para vencer os obstáculos que aparecem na nossa frente. Existem dificuldades levantadas contra nós, e é com fé que vamos derrubá-las. Mateus 17:20 fala sobre isso. Número 8. Gentileza. Neste mundo cheio de violência, é difícil encontrar pessoas realmente gentis. Algumas pessoas são calmas porque nunca foram provocadas. Outras são gentis porque têm medo de enfrentar situações difíceis. Muitos são educados por vários motivos, mas Jesus nos ensinou algo diferente. Em Mateus 5:5, na versão King James, está escrito: Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. As pessoas que vivem com gentileza e fazem disso um costume são aquelas que evitam confusões. São pessoas que não deixam a raiva dominar. Os cristãos não são gentis por medo ou por evitarem brigas, mas porque o Espírito de Deus está com eles. Você é um desses cristãos? As pessoas ao seu redor, seus vizinhos, podem dizer que você é gentil. Sua maneira de viver está mostrando isso? Se você vive brigando com os outros, isso não vem do Espírito Santo. O Espírito quer que esse fruto cresça em você e vire um costume. Assim, outras pessoas vão ver isso e vão querer ser como você. É hora de rever sua vida e deixar o Espírito Santo mostrar em você o fruto da gentileza. Número 9. Temperança. Temperança, ou autocontrole, é a capacidade de dizer não a coisas que nos tentam ou que são erradas. Em 1 Tessalonicenses 4:4, está escrito que cada um deve aprender a controlar seu próprio corpo de um jeito que agrade a Deus. Cristãos são vistos como pessoas que sabem se afastar do pecado e das tentações. Isso só é possível porque o Espírito Santo ajuda. Tem muita coisa ao nosso redor que nos atrai, mas o autocontrole nos ensina a resistir. As pessoas acham isso comum, mas na verdade, é o fruto do Espírito Santo em ação. Não é algo físico, porque a nossa carne sozinha não consegue se controlar. É o poder de Deus dentro de nós que faz isso acontecer. Se olharmos para todos esses frutos do Espírito Santo, vamos perceber que eles se completam. Os frutos do Espírito não aparecem de um dia para o outro. Eles são qualidades de quem vive segundo o Espírito do Senhor. Quando você vive no Espírito e cresce espiritualmente,
Esses frutos começam a aparecer um a um, até que os 9 frutos estejam presentes em você. Se você tem amor, vai manter a paz. Com alegria, vai suportar os momentos difíceis com mais leveza. 1 Coríntios 13:4, na versão King James, diz: a caridade é paciente e é bondosa, não sente inveja e não se exibe. A fé nos ajuda a manter firme a esperança em algo maior, que vem por meio de Cristo. Hoje, muitas pessoas observam a vida dos cristãos e não se importam tanto com a igreja ou as orações que você faz. O que elas reparam mesmo é o seu jeito de viver. Se você tiver um bom comportamento e influenciar os outros de forma positiva, elas também vão querer seguir a Cristo. Sua vida, seu jeito de ser, é uma forma de pregar. E todos esses hábitos só nascem com a ajuda do Espírito Santo. Colossenses 1:1, na versão Almeida Revista e Atualizada, nos ensina: vivam de modo digno do Senhor, agradando a Deus, fazendo boas ações e crescendo no conhecimento de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo para que mais pessoas possam recebê-la também. Escreva nos comentários a frase: minha vida é um reflexo do Espírito de Deus em mim. E declare isso sobre você hoje. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado do poder transformador do Espírito Santo.